Bom, graça e paz a todos. Bom dia. Vamos dar início, então, à nossa escola bíblica. E não vai ser uma transmissão demorada, tá? Não iremos deter muito tempo de vocês, até porque, nesse momento, não é possível de vocês participarem, eu compartilhar a tela com vocês. Vocês vão conseguir interagir comigo no chat, tá? Eu vou, assim, na medida que vocês forem comentando aí, eu vou colocar alguns como moderadores, tá? Já, para nos dar aí uma ajuda, caso tenha alguma mensagem própria, tá? Deixa eu ver aqui quem já comentou, vou adicionar como moderadora, família. O que for aparecendo mais aí, eu vou colocando. Então, vamos fazer uma oração. Estamos com 4 pessoas junto aí na live. Deixa eu só colocar como tela inteira. Eu acho que agora eu não vou aparecer para vocês aí, a não ser a tela. Se o áudio estiver bom aí, me avise, tá? Dá um joinha aí, ou no canal do YouTube, ou até mesmo no nosso grupo de WhatsApp, tá? Puder me dar um feedback aí sobre o áudio, dá um joinha aí, por favor, no chat do YouTube. Estou aguardando seu feedback aí, Miriam. Ok. Então vamos fazer uma oração? Curvamos nossa cabeça, fechamos nossos olhos e oramos a Deus. Pai Santo, diante de Ti estamos, e aqui, por mais essa manhã que o Senhor nos deu o privilégio de acordar com vida, para glorificar o Teu santo nome, para engrandecer a Tua santidade. Pedimos ao Senhor, em favor desse dia que o Senhor tem proporcionado para nós, pedimos ao Senhor em favor da Tua igreja invisível, que só o Senhor consegue enxergá-la, e pedimos pela nossa igreja local, nossos irmãos que estão passando por necessidades tanto financeiras quanto na saúde, pedimos por eles que o Senhor os alivie as suas dores e seja com eles em todo momento das suas vidas. É nesse momento em que vamos transmitir essa escola bíblica, te pedimos a tua guia, a tua direção, que o Senhor receba glória para si e nos conforme na imagem do teu Filho. Pedimos por tudo, em nome consagrado de Cristo Jesus. Amém. Eu queria o feedback de vocês também, referente se vocês estão conseguindo enxergar a tela, que eu vou fazer a leitura aqui, uma breve introdução da Confissão de Fé. Dá um feedback aí, por favor. Eu preciso desse feedback de vocês aí. Tá vendo? Então tá bom. Então nós vamos fazer uma breve introdução baseada na Confissão de Fé Batista de 1689, e depois eu vou ler uma parte do primeiro capítulo da Confissão, e referente às Sagradas Escrituras, nós vamos ter também uma breve exposição, não muito demorada, de 2 Timóteo, capítulo 3, e vou deter-me mais nos versos 15 a 17. Tá? Então, vamos lá? Aqui é uma introdução das introduções, tá? Referente à Confissão de Fé. Depois eu vou fazer a leitura, como eu falei para vocês, uma parte do primeiro capítulo. Então, vamos lá. A Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, é um documento histórico
do protestantismo reformado, formulado por batistas particulares na Inglaterra para expressar suas convicções bíblicas após períodos de perseguições. Ela é calvinista em soteriologia, com base aliancista, diferenciando no pé do batismo, né, tem uma diferença referente ao pé do batismo, ao defender o batismo apenas de crentes. Então, o pé do batismo, vocês já têm o conhecimento, que é aquele batismo de criança. Então, nós, com essa confissão de fé, nós batistas, né, nós não temos esse procedimento sobre o pé do batismo. O batismo é feito após o crente, né, ter convicção daquilo em que ele crê, né? Ou seja, que a salvação unicamente por Cristo Jesus e a dependência total dele sobre a nossa salvação, em que em momento algum nós participamos na nossa salvação, né? O próprio Deus projeta a nossa salvação e ele nos dá a fé para crer, e crer em quem? Crer em Deus, crer em Cristo Jesus, na sua obra lá na cruz, certo? Então, o resumo introdutório da Confissão de Fé Batista de 1689 tem a sua origem e contexto, né, que surgiu em 1677 e foi ratificada em 1689, baseando-se fortemente na Confissão do Westminster, de 1647, e na Declaração, essa palavra que é um trava-língua, Savoy, 1658, adaptando ao batismo de crentes, né? Então, o que traz para nós sobre a confissão? A autoridade das Escrituras, né? Esse capítulo número 1, em que depois iremos ler, ele estabelece que as Sagradas Escrituras são a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, fé e obediência. Ou seja, você crê e obedece, né? Se você tiver fé e não tiver obediência, não está feito, né? Não tem sinergia. Então, você tem obediência, mas não tem fé, então as duas têm que andar junto. E o próprio Deus é que nos insere a fé, a obediência, para seguir o próprio padrão daquilo que Deus exige de nós, certo? Então, a teologia reformada, aliancista, ela defende a soberania de Deus na salvação, a eleição incondicional. E isso é tão bonito, que essa eleição incondicional, que o amor de Deus, ele nos constrange de tal forma, né? Imagina, Deus, ele se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória, veio para cá para salvar pecadores. E aí nós podemos usar das falas de Paulo. Cristo veio para salvar pecadores, do qual eu sou o pior deles, né? Então, essa fala de Paulo ela é muito bonita, porque ainda essa semana conversava sobre o próprio Deus, ele pediu para não matar em seu mandamento. E aí nós temos Moisés, que cometeu um homicídio, e ele foi salvo por Cristo, pela a obra redentora lá na cruz, né? O próprio Deus falou para não cometer adultério. Davi vai lá e comete adultério. Foi salvo por Cristo. Então vejamos que em momento algum o homem ele é salvo pelas suas obras, porque todos nós pecamos, todos nós nos transformamos inúteis, né? E se não fosse por Cristo, nós estaríamos eternamente em trevas, né? Então, seguindo a leitura, a depravação total e a perseverança dos santos, organizando a teologia
na perspectiva da teologia bíblica pactual, aliança da graça. Quando você ouve falar da graça, aliança da graça, não é uma instituição, né? Essa graça, ela provém de Cristo Jesus. Tudo provém dele. Então, a nossa dependência total de Cristo. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que acordar pensando em Cristo, almoçar pensando em Cristo, jantar pensando em Cristo, dormir pensando em Cristo, porque ele sofreu tudo que era para nós sofrer em eternidade. Ele sofreu em algumas horas e foi uma morte terrível e morte de cruz. E quando nós pensamos em qualquer sofrimento, eu não estou aqui diminuindo o sofrimento de ninguém, né? Quando nós pensamos que nós estamos sofrendo, temos que olhar para a cruz de Cristo, né? E aí vamos para o outro ponto, eclesiologia distintiva. Diferente de outros documentos reformados, a 1689 limita a ordenança ao batismo por imersão de crentes e a ceia do Senhor. Importância atual. É um tesouro confessional usado por batistas reformados para garantir a ortodoxia doutrinária, servindo como guia prático e didático para a fé cristã, conforme explicam obras como uma... Tem as obras, né, que vai explicar, tem que as informações dessas obras, uma introdução à Confissão de Fé Batista de 1689, de Reni e a Teologia Bíblica Batista Reformada de Angelim e Teixeira. Então, esses são os pontos, né, que nós podemos consultar e falar sobre ele depois. Bom, conforme eu falei para vocês sobre a leitura de 2 Timóteo, no capítulo 3, vou fazer a leitura do texto na sua íntegra, tá? E aí depois trarei uma breve exposição, tá? Então, abra sua Bíblia aí, vou dar um prazo para vocês abrir a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3. Todos encontraram? Vou seguir com a leitura. Dá um joinha aí, por favor. Seguimos então com a leitura. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Verso 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Verso 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Verso 7, que
aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Fazemos uma breve oração. Pai Santo, diante de Ti ainda estamos e abrimos as Sagradas Escrituras, palavras fiéis e verdadeiras. Abra nossa mente e o nosso coração para entender o que o Senhor quer dizer para nós com essas sagradas letras, com essas sábias palavras. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, Timóteo, segundo Timóteo, né, vem destacar autoridade e inspiração divina e suficiente das Escrituras. A suficiência das Escrituras para nós seguirmos adiante com Cristo Jesus. Toda a verdade de Gênesis e Apocalipse está nas Sagradas Letras, a Bíblia. O que Paulo fala para Timóteo? Ele exalta a permanecer firme no conhecimento bíblico, aquilo que ele aprendeu desde a infância, né? Afirmando que a palavra é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar. E ele dirigiu a Timóteo falando que a palavra é útil para ensinar ele e quem viesse após ele também, né? Para repreender, para corrigir e instruir em justiça, tornando o cristão apto para toda boa obra. Então, quando você ocupa o seu tempo com as Sagradas Letras, e é o que a confissão traz para nós, exalta as Sagradas Escrituras, né, que é útil para nós, e é o mesmo que Paulo diz para Timóteo, e hoje nós estamos tendo aqui mais essa exposição, e quantas vezes nós já escutamos esse livro, né, 3 de Timóteo, principalmente nos versos 15 a 17. Então, nós temos que ter o foco nas Sagradas Escrituras. E o próprio Cristo falou isso, né? Muito sofre o meu povo por falta de entendimento. Examinais essas Escrituras, porque dela tens vida eterna e elas que testificam de mim. Então, não tem como sair fora, né? Então, o que Deus por nós traz, a Escritura é útil, ensinar,
repreender, corrigir e instruir em toda justiça, que vai nos tornar apto para toda a boa obra. Seguindo, verso 15, o propósito da Escritura. Paulo enfatiza que as Escrituras sagradas têm o poder de dar a sabedoria, e é o que nós temos que buscar, por isso que se enfatiza tanto em ler as Escrituras, que leva à salvação, ou seja, leva a Cristo. Não tem outra forma de chegar a Cristo se não for pelas Escrituras, e o próprio Espírito Santo nos ajudará a chegar às Escrituras e a Cristo. O que ocorre especificamente através da fé em Jesus Cristo. Não é fé nas minhas obras, nas suas obras, não é fé na igreja, é fé em Cristo. Isso mostra que o Antigo Testamento, né, e o Novo Testamento também, aponta para Cristo. Todo o Velho Testamento, desde Gênesis e o Novo Testamento, que chega a Apocalipse, aponta para Cristo, como nosso Salvador necessário. O verso 16 traz para nós sobre a natureza da Escritura. Ela é inspirada por Deus, né? Soprada por Deus, indicando que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Ela é autoritativa e divina. Ela é a nossa utilidade das Escrituras. Ela é proveitosa em 4 áreas, ou seja, ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Quando fala sobre ensinar, vai ensinar a doutrina de Cristo, repreender, condenar o erro, corrigir, ajustar nossa vida e instruir, treinar no modo de vida santa. O versículo 17, o objetivo da Escritura, a finalidade da Bíblia é que o homem de Deus, cristão, líder, seja perfeito. E o que é essa perfeição? Maduro, completo e perfeitamente instruído, capacitado para toda boa obra. A Bíblia é, portanto, suficiente para o desenvolvimento espiritual e capacitação ministerial. O contexto da explicação para nós, para todos. Paulo escreve isso em um contexto dos últimos dias. Imagina, Paulo naquela época já estava vivendo os últimos dias, né? Nós estamos bem, como diz, na saideira mesmo deste mundo, né? Então, esses últimos dias, eles eram marcados por apostasias, caos moral. Olha para os nossos dias atuais. Muitas apostasia dentro das igrejas, o caos moral que nós vivemos nos últimos dias, né? E é difícil até para o cristão estar nesse mundo, mas sabemos que o próprio Espírito Santo que começou a boa obra em nós, ele há de executá-la, né? Então, Paulo coloca a Bíblia como o único manual de sobrevivência, santidade e ética para a igreja. O estudo frequente e fiel da Bíblia é essencial para resistir ao mal e viver de forma justa. É o que nós devemos fazer, praticar, né? E para que nós esteja as marcas de Cristo, né? Então, irmãos, é o que eu queria trazer, referente ao que aponta o capítulo 1 da Confissão de Fé. Eu vou dar uma leitura básica para nós já partir para a fase final dessa Confissão de Fé. Tá? O capítulo 1, eu vou virar agora o contrário aqui, que eu vou ler diretamente da Bíblia. Tá? O capítulo 1 traz para nós: a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação de fé e de obediência. A luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam
inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar um conhecimento de Deus e de sua vontade, que é necessária para a salvação. Por isso, em diversos tempos e por diferentes modos, o Senhor revelou-se a si mesmo e declarou sua vontade à sua igreja, e para a melhor preservação e propagação da verdade, e o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer escrever por completo todo esse conhecimento de Deus e revelação da sua vontade necessários à salvação, o que torna a Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos segundo os quais Deus revela sua vontade ao seu povo. Então, irmãos, nós vamos terminar somente nessa leitura aqui, e na próxima aula traremos a explicação sobre o que foi lido no capítulo 1, tá? E o que Deus traz para nós sobre as Escrituras, que Ele nos revela a si mesmo referente às Sagradas Escrituras e o manual do crente para ter mais conhecimento de Deus e uma vida de piedade. Então, vamos encerrar por aqui, faremos uma oração. Curvamos nossa cabeça, fechamos nossos olhos e oramos a Deus. Pai, diante de Ti, nos encontramos, já agora em agradecimento ao Senhor por essa escola bíblica, pela Tua ajuda, pela Tua orientação sobre, principalmente, as sagradas letras que está na Bíblia. Te damos graça por esse dia, por esse domingo, que o Senhor, assim, nos proteja nesse dia e enquanto que nós estivermos. Pedimos por tudo, nome consagrado de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém. Bons, então nós vamos encerrar. Deixa eu observar aqui se houve alguma participação no chat. Não teve. Então nós vamos deixar para a próxima aula, né? A explicação desse primeiro capítulo. Fizemos uma breve introdução. Foi lido o capítulo 3 de 2 Timóteo. E aí nós seguiremos então no próximo domingo. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo. Graça e paz. Boa tarde a todos.